Seja bem-vindo, seja bem-vinda, advogado, advogada. Como presidente da Comissão de Conformidade e Compliance da nossa OAB de Santa Catarina, quero desejar muitos estudos, muito comprometimento com relação a um tema tão sensível, que é a NR01 e os fatores psicossociais. Um tema sensível, porque nós temos no Brasil atualmente um número crescente de ações trabalhistas, nós temos no Brasil também um número crescente de concessão de benefícios previdenciários com relação a doenças relacionadas ao trabalho de riscos psicossociais. Temos as normas de segurança do trabalho e muitas dúvidas a respeito da aplicabilidade da NR01 frente aos programas de compliance. Como presidente da Comissão de Conformidade e Compliance da nossa OAB, temos um compromisso em cada vez mais fomentar a cultura da prevenção na área trabalhista, principalmente nesse tema relacionado aos riscos psicossociais. No entanto, nós escolhemos um tema que ele é considerado um dos principais fatores psicossociais, que é o assédio moral. E quando se fala em assédio moral, tema esse que para nós advogados e advogadas é um tema que nós já conhecemos, fazer a correlação com a NR01 é o nosso propósito no momento, mas também poder debater essa conexão, qual é o papel do advogado frente ao assédio junto com a NR01, o que se entende por assédio moral, dentro desse universo de tantos conceitos, ou seja, o que é realmente o assédio moral? Numa visão mais moderna, mais contemporânea nas relações trabalhistas. E claro, é muito importante para você, advogado e advogada, fazer a conexão desse primeiro fator psicossocial, que eu entendo ser um dos mais importantes, para que a gente possa colaborar no dia a dia da consultoria trabalhista. Porque sim, colegas advogados e advogadas, o nosso papel não é só interpretar a lei. O nosso papel é poder oferecer aos nossos clientes soluções jurídicas e não tão somente pensar em falar de assédio moral quando há uma demanda judicial. Eu hoje tenho uma convidada muito especial, que é a professora Regina Rufino, advogada, também membro da nossa comissão de conformidade e compliance da OAB. Autora, ela foi, na verdade, uma precursora do tema do assédio moral há muitos anos atrás. Ela tem uma obra publicada sobre o tema, mas também ela atua em compliance. E é por isso que eu sei que esse podcast vai ter um conteúdo não só estratégico para a sua atuação na advocacia, como também vai servir como uma reflexão de como podemos incrementar os nossos serviços através de diversas ferramentas do compliance, juntamente com os nossos clientes, porque o nosso papel como advogado, o nosso papel como advogada é também fomentar a cultura da conformidade legal nas empresas, é também fomentar a cultura de criar planos preventivos, porque para nós da área do direito, apenas ler uma lei, interpretar, ela, na verdade, ela fica uma letra morta, porque é nós, advogados, que temos o grande papel de poder auxiliar as empresas. E por que eu falo empresas? Porque quando você auxilia uma empresa e lá temos 100, 200, 1.000 empregados, o nosso papel nas consultorias e principalmente nos programas de compliance é sim estabelecer uma mediação de conflitos. O nosso papel não se restringe a defender a empresa, bem pelo contrário. Quando atuamos em compliance, atuamos com a seriedade da cultura da conformidade legal, mas nós temos que ser estrategistas. Nós temos que entender qual o nosso papel no plano de ação. Então hoje o tema ele é sensível, porque é um tema em que a portaria do Ministério do Trabalho já foi prorrogada 2 vezes,
Estamos agora em abril de 2026, cuja norma, por enquanto, não tem ainda nenhuma informação que vai ser prorrogada. Então, dia 26 de maio de 2026, a NR01, que inclusive ela já existe no cenário jurídico, ela terá efeitos fiscalizatórios, punitivos, mas a nossa ideia aqui, né, professora Regina, não é falar em punição, não é falar em fiscalização, não é falar que a gente está preocupada com as ações judiciais. O que nós queremos aqui nesse podcast é fomentar a cultura da conformidade legal. E por isso, eu até estabeleci um plano de ação para que esse podcast ele tenha uma sequência lógica, apesar que sempre tem assim aquela vontade, mas como é que é o compliance trabalhista? Como é que nós vamos atuar com a NR01? Ou o tema assédio? A gente tem que começar do início. Então eu vou começar primeiro passando a palavra para a professora Regina, para ela se apresentar, já com a primeira pergunta a ela, para ela já abordar, porque ela tem muita experiência na área, mas vamos ficar apenas no tema assédio moral, para que todos nós possamos ter o mesmo viés de raciocínio. Então, primeiro, muito bem-vindo, professora Regina. Eu quero dizer o grande Obrigada. carinho que eu tenho por ti. Recíproca é verdadeira. Você, assim, além de ser uma excelente profissional, seja como professora, como advogada, faz parte da nossa comissão. Você sempre diz sim para a nossa OAB de Santa Catarina. Aliás, né, só um recadinho importante para deixar registrado. Ela é de São Paulo e está sempre na ponte aérea. Hoje está aqui conosco, aqui na nossa sede da OAB. Então, primeiro eu quero agradecer esse teu carinho, que eu sei que é muito grande com relação a nós catarinenses, né, e a nossa Muito. cidade aqui de Florianópolis, e também a toda a OAB, claro, né, aqui pensando já em Santa Catarina. Mas com a palavra, eu quero te deixar bem à vontade para a gente fazer esse bate-papo. Primeiro se apresenta, dá o seu recado, e aí a gente já começa a discutir o tema apenas o que é assédio moral na tua visão hoje contemporânea. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, o convite para estar aqui novamente e sem dúvida para mim estar em Florianópolis é tudo o que pode melhorar na minha profissão. Muito embora eu seja advogada tanto em São Paulo quanto em Florianópolis, estar aqui para mim tem um apreço especial, porque aqui é o meu lugar. Então, quando eu estou aqui com esses catarinenses, gaúchos, paulistas, paranaenses, né, que essa ilha ela acaba recebendo de forma tão carinhosa e tão afetuosa, então é mágico, chega a ser mágico. Então, sempre quando precisarem, estarei por aqui. E falar sobre o assédio moral, para mim, é muito caro, porque é o tema que eu acho que eu falo há mais tempo, né? Uhum. O meu livro, a primeira edição, quando ela foi publicada aqui na OAB, né? Foi o lançamento, foi aqui na OAB, com palestra, coquetel, tudo. Tá fazendo 20 anos agora. Olha, Mas 20 anos. já era objeto do meu estudo, porque Aham. foi o tema da minha dissertação de mestrado na PUC. Uhum. Então eu já estava estudando quando nem se falava sobre assédio moral. E agora ele voltou à pauta por causa da NR1, Uhum. e isso demonstra que, apesar de lá atrás muitos falarem: "Não precisa se falar sobre assédio moral", sobretudo porque os penalistas falavam no artigo 129 do Código Penal, ele prevê a lesão corporal também no sentido não só físico, mas no sentido moral. Mas para mim o assédio moral era algo peculiar, como está se vendo agora, né, Uhum. porque ele praticado de forma repetitiva, então precisava dar luz a esse tema para chamar a atenção, no nosso caso, nas relações de trabalho, nas organizações, sobre o risco dessa prática e as suas consequências. Uhum. Porque tu perguntou qual a definição do assédio moral. O assédio Uhum. moral, ele vai se configurar pela conduta repetitiva que acaba gerando uma humilhação para o trabalhador, um constrangimento, muitas vezes até um tipo de trabalho degradante, e aí entre as jornadas excessivas, abusivas, as metas inalcançáveis. Então, tudo que visa tirar aquele empregado daquele ambiente, ou por ele ser diferente, ou por algum fator arbitrário, se for praticado de forma repetitiva, vai se configurar como assédio moral.
E esse assédio, muito embora muitos pensem que ele ocorre apenas da maneira vertical descendente, que é quando o chefe, o superior hierárquico, pratica contra os seus subalternos, que ele acaba abusando do poder, lembrando que entre empregado e empregador, é que eu estou falando empregador até no tocante aos prepostos, né, os chefes Sim. superiores hierárquicos que Uhum. representam a empresa. Então, quando eles abusam do poder que existe, essa dependência entre o empregado e o empregador, então quando ele abusa desse poder, se for de forma repetitiva, vai configurar o assédio moral. E sendo o assédio uma conduta, nós estamos falando de ação e omissão. Também que poucos tratam disso, eles tratam do assédio como uma ação. Porém, Uhum. como há uma omissão, que vamos falar no caso do isolamento, por exemplo, Uhum. também pode se configurar como assédio, né? Porque a conduta envolve a, as duas ações. Já no caso de tentar humilhar, tentar constranger esse advogado, esse empregado, é o que efetivamente faz com que o superior hierárquico acabe abusando. Porém, além do assédio moral vertical descendente, que é o mais comum, por causa do Uhum. poder diretivo, do poder Uhum. organizacional, nós ainda temos o assédio moral horizontal, não tão Uhum. frequente, que é aquele que ocorre entre colegas. Vou te dar um exemplo clássico. Às vezes a empresa, ela pega e coloca metas para um grupo de empregados, né, então tem vários Uhum. grupos, e o grupo que atingir a meta primeiro vai ganhar o prêmio. Só que Certo. esse grupo, ele é heterogêneo muitas vezes. Uhum. Então aqueles que são mais céleres, mais ágeis e querem atingir a meta, eles acabam humilhando, aqueles que têm um tempo mais singular, que são um pouco mais vagarosos, porque eles acham que eles vão prejudicá-los para atingir a meta na Uhum. produtividade. E aí começa a prática do assédio, né? Veja que são empregados do mesmo nível hierárquico, mas que acabam humilhando ou expondo a um estado vexatório, né, em público, outros colegas. E ainda existe o assédio moral, o ascendente, raríssimo, mas que também pode se configurar, que é quando é praticado pelo subalterno contra o superior hierárquico. Sem Uhum. dúvidas, ele é mais raro por causa dessa questão da dependência que o empregado tem, né? Ele Uhum. precisa daquele emprego. No entanto, via de regra, esse tipo de assédio moral é praticado por uma coletividade. Então, os Uhum. empregados, os subalternos se unem para boicotarem ordens do seu chefe, para Uhum. tentarem bater de frente mesmo com o superior hierárquico, né, e desestabilizando todo aquele ambiente de trabalho. Então também pode acontecer essa prática de assédio. Mas eu achei bem interessante essa tua classificação, porque é uma classificação clássica e ela persiste até os dias atuais. Por isso, quando eu pedi para nós trabalharmos primeiro com uma visão contemporânea, eu acredito até, Regina, que hoje, como a gente tem assim, um acompanhamento maior da própria jurisprudência trabalhista do Brasil, Uhum. independente de regionalizarmos, mas existe uma jurisprudência sólida sobre assédio moral. Essa classificação que você bem comentou, a gente encontra com bastante facilidade, inclusive, decisões, inclusive, que eles vão além, né? Porque, na verdade, a Justiça do Trabalho, quando há essa alegação do assédio, independente da classificação, sempre tem um ambiente de trabalho como um foco de investigação. Então, esse último exemplo que você me deu pode ser raro a um olhar assim, ah, estou olhando a doutrina trabalhista, isso é raro. Não é tão raro assim. Claro que numa classificação ele é menos, assim, estatisticamente praticado, mas é bom a gente ter esse olhar, porque justamente pode sim ter, né, a gente precisa agora romper alguns padrões, sim, pode ter essa questão da coletividade e mostra muitas vezes, né, ali uma legitimidade também desses trabalhadores, porque às vezes eles podem também se unir contra alguma norma, alguma ordem, digamos assim, descabida. Sem Então, às vezes, a gente dúvida. começa a ver conflitos de trabalho, não necessariamente seria um assédio, que começam realmente com os trabalhadores, ou pode acontecer o típico assédio moral, como você elencou. Mas o que eu mais me defronto hoje em dia, e aí eu queria ver o que tu achas disso, que temos ainda um problema sério das lideranças nas empresas, né? Independente do nível hierárquico, e quando eu falo liderança, é a partir do momento que um líder, ele comanda um número
de empregados, há uma exigência hoje cada vez maior, principalmente em nível de compliance, aí entra a ética, aí entra a questão de cumprir uma cultura de bom tratamento humano. Então, eu acredito, não sei qual é a tua posição, que independente da classificação dos tipos de assédio, é dever, é o meu ponto de vista, eu quero saber qual o seu, é dever da empresa, como cultura de compliance, ela, dentro da hierarquia superior, ela investir mais para que os líderes sejam um exemplo. Porque realmente não acredito que uma empresa apenas cuidando da base, fazendo um treinamento aqui, outro ali, seja suficiente se ela não cuidar de dar conhecimento, como nós estamos aqui compartilhando conhecimento aos colegas advogados e advogadas. É muito importante a liderança estar bem preparada, porque eu acredito muito assim em compliance que primeiro se começa por cima, porque eu preciso que a diretoria de uma empresa esteja em conformidade legal, eu preciso que os líderes saibam o que é assédio. E às vezes eu digo chocada, que é natural, quando eu vejo um despreparo das lideranças. E isso, Regina, eu tenho visto muito, gerando assédio. Às vezes, nem é a má fé do líder. Muitas vezes ele precisa de um treinamento É o melhor. despreparo. E o que tu acha disso sobre trabalhar primeiro com a parte hierárquica superior e depois trabalhar o assédio na parte inferior? Excelente essa tua colocação por diversos fatores. Primeiro, se formos falarmos de compliance, né, o exemplo dos superiores tem que começar pelos líderes, pelos superiores, pelos sócios, pelos proprietários da empresa, porque Uhum. é através do exemplo que se aprende e não através das palavras. Então, isso já é importantíssimo. Segundo, para ser líder, precisa ter determinadas habilidades. Ser líder não é apenas uma função, um cargo, uma colocação. O líder, se ele não tiver o perfil, então esse perfil precisa ser desenvolvido. Também se desenvolve o que nós chamamos, né, das soft skills, que são as habilidades da pessoa, porque é ele que vai dar o exemplo. E mesmo, não só nos casos, como nós comentamos aqui, do assédio moral vertical descendente, que o Uhum. líder que vai praticar. Não, o líder tem que estar atento ao ambiente de trabalho. Porque Perfeito. quando nós temos o assédio, é que o ambiente de trabalho está tóxico, é porque o ambiente não Uhum. está equilibrado e é obrigação, é papel do líder verificar isso e tentar identificar o que está acontecendo, onde está o problema, seja no assédio moral, ascendente, descendente, seja no horizontal. Nossa, será que de repente esse grupo que eu formei no horizontal, por exemplo, Sim. ele está heterogêneo demais a ponto que está sobrecarregando alguns bons, tecnicamente falando, bons Uhum. empregados, né, em decorrência de outros que não têm a mesma habilidade técnica. Uhum. Então, o papel do líder também é identificar essas questões para evitar esses problemas, porque a Uhum. prevenção é tudo. Por isso que eu acho que o líder, ele, juntamente com o RH, ele tem um papel aí fundamental dentro desse ambiente, porque é ele que vai estar verificando, tentando identificar juntamente se a empresa tiver um compliance ou não, quais são a origem, quais são os possíveis problemas, os sinais que vão ensejar futuramente um problema maior de assédio. E é bem pontual essa tua observação, porque eu também tenho visto, não como uma classificação doutrinária, e é por isso o olhar do líder, não naquele viés que ele sempre será o causador do assédio, bem pelo contrário, ele é o visionário que ele precisa observar, monitorar os seus liderados, porque eu tenho visto em processos judiciais, inclusive, que às vezes é um empregado contra o outro. Eu sempre digo Uhum, que é o humano contra o humano, é um empregado assediando o outro, não necessariamente com, com poder hierárquico, e muitas vezes esse empregado ele começa a sentir que o ambiente está tóxico, e às vezes o colega do outro começa também a assediar. Então, quando a gente vê a toxicidade, né? Porque paralelo às classificações, a gente também tem um assédio que ele começa a acontecer na empresa, muitas vezes pela falta de preparo, falta de treinamento dos próprios uhum. colaboradores dentro de uma corporação. O que que tu acha? Como é que uma empresa faria? Qual é o teu raciocínio sobre isso? Ou você entende que não seria assédio um empregado contra um outro empregado?
Sim, Sim. é como eu disse, o assédio ele pode ser descendente, ascendente ou horizontal. E mais, existe um assédio que agora que está se falando, que é o assédio institucional. No caso do líder, por exemplo, não só o superior hierárquico praticando, mas quando uma pessoa é vítima de assédio dentro do ambiente de trabalho, e Uhum. aí ela denuncia, e aí ao invés desse canal de denúncia ser efetivo, podemos falar posteriormente dos canais de denúncia, ela começa a ser perseguida, ela começa a ser isolada, ela fica em Uhum. descrédito perante os demais. Então nós Uhum. podemos dizer que esse assédio moral é assédio moral institucional. Porque a empresa, através de seus líderes, ao invés de acolher essa vítima, esse empregado que está sendo vítima do assédio moral, ela acaba praticando outra violência. Ela acaba Uhum. agravando a situação, excluindo aquele empregado e desestimulando os demais, que porventura possam ser vítimas de assédio também, a Uhum. denunciarem, a falarem, porque eles verificam, bom, se aquele que denunciou, aquele que falou, ele está sendo perseguido, eu tenho amor ao emprego, eu vou ficar quietinho. E isso ainda é bem comum, né? Muitas empresas mais maduras já evoluíram. Uhum. Eu acredito que essa questão do assédio, antes era uma questão cultural da empresa, agora com a NR1 está se mostrando normativa, então não se trata Exatamente. só da cultura da empresa, ela tem regras para se cumprir, né, ela tem regras, posso dizer, objetivas, mas que não são Uhum. tão objetivas, porque nós estamos falando de algo ligado à moral, ao psicológico, que Uhum. tudo que é imaterial perde um pouco da objetividade, mas ela Uhum. tem pelo menos parâmetros objetivos para podermos configurar ou não uma prática, uma conduta, como sendo assédio moral ou não, né. Então a empresa ela precisa estar atenta para ela não ser a a nova, que vai praticar através de seus líderes ou de seus prepostos o assédio moral institucional, que é o que tem sido falado agora nos tribunais. Não, e é bem interessante essa tua fala, porque ela vem de encontro ao próprio compliance e a voz do compliance, que é o nosso É. canal. E eu quero apenas, fazer alguns esclarecimentos, principalmente para os advogados e advogadas que vão nos assistir, que quando a gente fala em compliance, né, Regina, vamos agora falar um pouquinho do compliance para unir. A gente falou do conceito de assédio, falamos de uma classificação, estamos debatendo sobre essa importância do tema ser trabalhado nas empresas. E com essa tua última fala, me veio uma vontade apenas de deixar assim mais sedimentado aqui no nosso podcast, mais para o público que vai nos ouvir. Qual é essa grande diferença compliance, direito do trabalho? Na verdade, o compliance ele trabalha muito com a governança Uhum. corporativa. E então ele busca outras ferramentas. Claro que ele, na área trabalhista ele se apoia no direito trabalhista, mas o compliance ele tem uma autonomia, ele tem uma outra biblioteca. Então, para que os nossos ouvintes, se conectem com a nossa fala, é muito importante entender o que é um programa de compliance e claro que aqui o tema de hoje não é o programa de compliance, até quero convidá-los e aproveitar aqui o podcast que esse é um dos últimos, acho que foi ano passado e consta e está lá gravado um podcast que vai explicar para vocês o passo a passo do programa de compliance, foi um dos primeiros, as primeiras gravações da voz do compliance, mas aqui eu só quero deixar assim bem claro o seguinte, quando se fala em compliance, é já imaginando uma empresa que ela tem um código de cultura, um código de ética, principalmente um código de ética com política de sanções disciplinares, porque um dos principais pilares do compliance, além da matriz preventiva, além da matriz da detecção, é a correção. Então, quando você me fala que a empresa tem que ter um acolhimento ao trabalhador ou à trabalhadora que sofre ou está sofrendo, né, assédio, a gente também tem que tomar cuidado que a área do compliance ela vai se unir com a área trabalhista, porque Uhum. para uma empresa poder estar, eu digo estar, continuamente em cultura de compliance, em cultura de NR01, em cultura de prevenção do assédio moral, ela terá que aplicar sanções corretivas. E isso tem que ter uma coragem, porque muitas vezes é o líder que assediou, muitas vezes é alguém de alguma importância pessoal da empresa que praticou.
Então essa retaliação que você comentou, e tem tudo a ver com compliance, porque o compliance, para começar, ele tem que proteger toda a organização. Então quem pratica, ele precisa receber alguma correção. Pode ser uma correção pedagógica, que é o meu ponto de vista principal, pode ser, junto com a pedagógica, um treinamento mais direcionado para resgatar esse líder que está cometendo alguns desvios de conduta. Muitos casos, quando já entra numa violência, às vezes, né? Que tem toda uma gravidade do fato, às vezes são fatos que chegam para nós, a gente até se assusta, como é que um ser humano faz isso contra outro ser humano? Vai ter que aplicar uma justa causa. Então eu digo assim, né, Regina, a empresa, ela tem que ter coragem de fazer a correção. Porque, claro, não proteger um empregado, vítima, que se expõe, ou até, digamos assim, né, tem empregados que se sentem à vontade de falar com o RH, se sentem à vontade de falar, às vezes, com um líder sobre algo que está acontecendo. Para mim, e eu gostei da tua fala, mas eu quero te ouvir mais sobre isso, fazer a retaliação é o fim do compliance para mim, porque na verdade o empregado, quanto mais a empresa se unir aos empregados, seja através do canal de denúncias, seja os canais de comunicação que a empresa tem, são vários, né? Através da CIPA, através do próprio RH, reuniões de alinhamento, quanto mais a empresa entende o empregado e o empregado vê que pode contar com a empresa ganha com isso. Porque é muito triste uma empresa, do meu ponto de vista, receber um processo trabalhista, e a gente às vezes recebe esse tipo de comentário, eu não sabia que isso acontecia na minha empresa. Então, para mim, a responsabilidade de uma empresa ouvir, ela vai, além de não fazer retaliação, é acolher esse empregado, mas mais que isso, aí eu quero o teu ponto de vista. A empresa tem que tomar medidas corretivas. E eu vejo, Regina, como as empresas têm dificuldade de aplicar uma seção. Tudo é justa causa, mas nem tudo é justa causa. Hoje o compliance ele ensina, né? Use questões pedagógicas, Pedagógico. disciplinares. O que tu pensa assim, como uma empresa poderia fazer, já que o assunto é compliance, com assédio, o que uma empresa pode fazer para evitar retaliação, por exemplo? Eu acredito que a NR1 ela veio para resolver um pouco essa situação. Por quê? Como eu disse anteriormente, a questão do assédio, do compliance, era muito ligada à cultura da empresa. Então, se ela tinha isso no código de ética, no seu código de conduta, tudo bem. Se não, ficava um pouco subjetivo ou até arbitrário. Agora, com a NR1, ela precisa demonstrar práticas preventivas ao assédio. Então, a Interessante. questão da comunicação, né, demonstrar para os empregados o que é o assédio, como identificar, como evitar o assédio, é a informação, mas é o acesso à informação correta. Então, tanto Uhum. na parte da comunicação, na parte dos treinamentos, porque muita gente às vezes banaliza determinadas atitudes, achando que são brincadeiras, e não são Uhum. brincadeiras, porque ambiente de Uhum. trabalho não é lugar para fazer brincadeira. E não estou dizendo que tem que ser totalmente sério, não é isso. Porém, Uhum. existem certas brincadeiras que não cabem naquele ambiente de trabalho. Toda brincadeira que tem pano de fundo, uma discriminação, uma forma Uhum. agressiva e violenta, ela não comporta em nenhum lugar, tampouco no ambiente de trabalho. Porque Uhum. se formos aí trazendo um pouco do direito do trabalho, do compliance, da NR1, se formos verificar as empresas, elas possuem uma função social. Uhum. Então, tu comentou, a retaliação, a justa causa, o que é o que a maioria das empresas fazem hoje, elas não são efetivas. Em casos graves, sim. Quando eu Uhum. digo que não são efetivas, porque aí aquele empregado, depois ele ajuiza uma ação, o judiciário não reconhece a falta grave e a empresa acaba tendo que pagar ainda todas as verbas rescisórias para aquele empregado. Então, como evitar mais esse desgaste, mais esse gasto para a empresa? Através da prevenção, deixando parâmetros claros. Então, a comunicação, né? O que é o assédio, como evitar, como identificar, como agir. E aí, os treinamentos dos canais de denúncias, eles precisam ser efetivos, trazendo um anonimato, trazendo uma confidencialidade, que é importante
importantíssimo para Bem aquela destacado, vítima. bem Aquela vítima destacado. precisa, ela precisa se sentir segura. Então, os canais de denúncias, a meu ver, são importantíssimos, né? Uhum. O anonimato e a efetividade, porque não adianta eu ter canais de denúncias se depois não verifica que não foi feito nada, né? Se identificou quem é o agressor, identificou o que está acontecendo, mas não teve nada. Então, o efeito educacional também ao agressor, dependendo da gravidade. Porque quando a gente fala em riscos psicossociais, existem graus de riscos, né? Então, aí o Uhum. compliance entra na importância de identificar esses graus e verificar uma sanção proporcional ao que realmente aconteceu. Então, Uhum. nem sempre vai ensejar uma advertência, uma suspensão ou até uma demissão por justa causa, mas o que não significa que aquele agressor ele vai ficar impune, né? No mínimo, um efeito didático-pedagógico tem que Uhum. ser feito com aquele elemento, porque senão ele vai acabar praticando de novo. É um pouquinho delicado isso. E eu acho que a empresa ela tem que cumprir a sua função social. Então, para ela evitar ações futuras, prejuízos ou até Uhum. multas, no caso de uma fiscalização, as auditorias internas também são importantíssimas, no caso do compliance, né, para Uhum. identificar onde está o problema, às vezes qual setor que tem um risco maior desse problema, como que a gente pode amenizar. Então, tudo tem que ter muita clareza, muita transparência. Eu falo que a valorização do trabalhador, e quando a gente fala valorização é um pouco subjetivo, mas tem que ter esses parâmetros objetivos. Como que nós vamos valorizar? Através da comunicação, do que pode, o que não pode, Uhum. quais são os limites, treinamentos para que esses empregados saibam efetivamente até onde eles podem ir e aonde eles não podem, né? Que existe uma linha tênue muitas vezes. Então, são detalhes que nós vamos pegar assim, dentro de uma subjetividade e trazer para um campo um pouco mais objetivo para ter parâmetros e não ficar muito jogado ao vento. Por Uhum. isso que eu acho que a empresa tem que ter essas Sim. regras muito claras e a NR1 veio exatamente para isso, né? Porque agora as empresas vão ter que demonstrar que elas estão cumprindo essas regras, essas normas. Então não é mais uma questão meramente cultural, né? Ela tem normas a cumprir, ela tem regras que precisam ser cumpridas, até para ela eventualmente numa ação poder se eximir de uma Uhum. responsabilidade, porque também ela não tem controle sobre todos os seres Sim, humanos, sim, né, mas se sim. ela demonstrar que fez de tudo, Um plano de ação treinamentos preventivo. exato, sabe, de identificar, de acolher, de tudo, ela pode vir a eximir. Olha, tanto que quando eu fiquei sabendo, aí sim, aí eu mandei embora aquele empregado, porque ele tinha total ciência o que ele podia fazer, o que ele não podia, e mesmo assim ele descumpriu as normas. Aí tem um descumprimento de norma. Entendeu? Não, tá perfeito. E até eu sei que hoje o assunto é muito da NR01, mas eu quero voltar um pouquinho, mas dentro da tua fala, ainda vamos explorar mais a NR01, mas antes eu queria deixar bem claro aqui para o público, né, para a comunidade jurídica, que o assédio moral, antes da NR01, ele já recebeu um destaque muito especial com a nova lei da CIPA, né. Sim. Então é bem importante, assim, para quem está começando agora a advogar na área trabalhista ou na área de compliance, tem que ficar muito atento quando nós falamos, e eu falo porque em várias palestras, nas minhas falas, eu sempre digo: "Hoje, desde 2022, eu posso dizer que muitas empresas no Brasil são obrigadas a ter um programa de compliance pela lei da CIPA, que hoje a CIPA é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, que é aí que É assédio, veio é. dentro A da NR1 portaria do Ministério do Trabalho um combo de compliance de forma implícita, porque ali, Regina, é que começou a nascer, eu diria até um pouquinho antes, né, da NR01, a obrigação das empresas, porque a lei já exigiu ali, todas as empresas que têm CIPA, leia-se, né? CIPA é empresas que com fator de risco e de acordo com o número de empregados, existe uma tabela dentro das NRs de segurança do trabalho, que conforme a classificação, ela, se ali aparecer que ela tem que ter a CIPA, ela terá que ter o combo que eu digo mínimo do compliance trabalhista, que é qual? Ela tem que primeiro transformar a CIPA numa CIPA que integra o assunto assédio moral. Nós recebemos dessa legislação a obrigatoriedade dos treinamentos corporativos.
veio com ela o canal de denúncias, eu só quero aproveitar a tua fala, né, e veio junto com ela, todo o universo de combate a qualquer tipo de discriminação, porque aí entra não só assédio moral, mas assédio sexual e outras formas de discriminação. E a Inés Heron, ela veio dar apenas um status dentro de um plano de ação que você falou. Mas indo lá, eu quero só voltar um pouquinho, porque eu acho importante, já que você falou de assédio moral, falou de a questão educacional de uma empresa frente ao tema, e considerando que a nova portaria do Ministério do Trabalho sobre a CIPA exige treinamentos de compliance, eu quero te convidar aqui, eu sei que tu é super competente, vai conseguir, como é, ou qual seria o melhor treinamento de assédio moral para o nosso colega advogado e advogada que precisa ir para uma empresa? O que precisa ser dito? Como é que a gente poderia auxiliar os nossos advogados a quebrar aquele paradigma, né? Porque o advogado e a advogada na área de compliance, ele é proativo nessas questões. E o treinamento, no meu ponto de vista, de assédio moral, com toda a bagagem que nós temos de jurisprudência, de casos até para poder trabalhar, como é que você faria um treinamento de assédio moral? Eu sei que você já faz, por isso que eu sei que a resposta vai ser muito fácil para ti, mas pensando agora no nosso colega advogado, nossa colega advogada, ou até se tiver um empresário ou recursos humanos, não importa quem esteja ou vai ouvir o nosso podcast, como se faz um treinamento eficiente de assédio moral? Como é que você trabalharia? É muito importante e foi interessante tu fazer essa colocação até da CIPA, porque dando um passo para trás, já que a maioria aqui é comunidade jurídica, nós temos que lembrar o seguinte: quando falamos em assédio moral, nós estamos falando da violação de direitos fundamentais, que Uhum. existem, sempre existiram, porque são direitos naturais, mas Claro. desde a Constituição de 88 ganharam uma relevância, né, pela a nossa Constituição do Estado democrático em que vivemos. Uhum. Portanto, como eu disse, eu falo em assédio moral há mais de 20 anos, só que nós não Uhum. tínhamos essa regra da CIPA, nós não tínhamos a NR1 e Uhum. os processos foram aumentando cada vez mais. Por quê? Porque não existia normas de sanção efetiva no bolso do empregador. No máximo, Uhum. indenização. O que pega também, mas no máximo é aquela ação de indenização por danos morais que os empregados entravam, que é o que nós tínhamos até pouquíssimos anos atrás. Uhum. Agora, com essa previsão, tanto da CIPA, né, a Uhum. obrigatoriedade da verificação do assédio moral na empresa, então agora o auditor vai ficar mais atento a isso. Os Uhum. processos trabalhistas, eles vão estar mais atentos a isso, que agora a gente começa a dar objetividade e começa a colocar sanções pecuniárias para o empregador. Então fica mais Uhum. dispendioso para o empregador e mais. Todas essas regras foram criadas porque fica mais dispendioso para o poder público, porque o número de Eu afastamentos concordo. Tá por crescente. incapacidade temporária até definitiva, e digo mais, saiu uma estatística esse ano, agora em 2026, do INSS, enquanto os afastamentos por causa de câncer eram os maiores, agora Uhum. por causa da depressão oriunda do assédio moral, tá batendo recorde. Então, esses Uhum. afastamentos são os maiores atualmente dos trabalhadores, por causa da Uhum. depressão oriunda de assédio, de burnout, de todas essas violências dentro do ambiente de trabalho. E a administração pública, ela não quer pagar o benefício, ela quer que o empregado continue inativa para poder contribuir. O que até aí está ok, né? Até pela própria sociedade. Então, o que ela fez? Não, então as empresas, elas que estão diretamente em contato com esses empregados, elas precisam proporcionar um ambiente equilibrado, livre de discriminação, de violência, para evitar esses afastamentos. Uhum. Por isso que um curso, um treinamento, ele tem que ser efetivo. Como eu disse, com identificação, mostrando as consequências para quem pratica. Um, uma coisa que eu fiz em um treinamento que eu achei bastante válida numa empresa, e essa empresa ela tinha assim, eles sempre procuraram fazer as coisas certas, mas aí começou a aumentar o número de pedidos de indenização por danos morais decorrentes de assédio. E isso até antes da NR1. E a gente Uhum. fez um treinamento com uma simulação.
Por quê? Porque o ser humano, ele aprende mais com o exemplo do que com as palavras. Então, lógico que tinha toda aquela teoria, como identificar e etc. E aí, alguns empregados da RH, tudo foi bem bacana. Nós fizemos um casinho de assédio, uma simulação, né, para ver as consequências mesmo que Uhum. podem sofrer. E, inclusive, também já fiz, aí não em treinamento, mas já fiz em sala de aula, porque eu trago esse tema há 20 anos para a sala de aula, muito embora não estivesse previsto na CLT, e quem foi meu aluno, tanto aqui em Santa Catarina, no Paraná ou em São Paulo, sabe disso, que eu fazia o dia da sessão cinema, que eu levava até a pipoca, balinha, tudo para os alunos, e eu botei um filme, que eu tenho até hoje, que foi o caso do primeiro processo oriundo de assédio moral e sexual dos Estados Unidos, que Uhum. acabou ensejando um filme. E como eu falava desse tema, mostrando para os alunos, porque a gente tem que mostrar prevenção, né, tem que Sim, educar. isso é muito E aí eles importante. falavam: "Nossa, eu não tinha noção da gravidade disso". Porque fala de assédio, falar é uma coisa, a hora que a pessoa visualiza alguém vivenciando e as suas consequências, aquilo marca mais. Marca. Então, essas simulações, seja através de um filme, de uma mini representação, pelo que eu tenho visto, tem sido extremamente eficiente para as pessoas poderem identificar Olhar. melhor a situação, né, Uhum. dentro da sua rotina, do seu ambiente de trabalho, como que eu vou ver até se o colega às vezes está sendo vítima de assédio e estava do meu lado e passando desapercebido. Então eu acho que essa vivência, ela é muito enriquecedora, é muito importante. E para que os empregados, né, os colaboradores, para o mundo corporativo dentro de uma empresa entender o assédio, qual é a melhor forma de diálogo? São treinamentos coletivos, treinamentos em pequenos grupos? Você tem alguma fórmula, algo que possa, o que mostrar para esses empregados, né? O conceito, porque o mais importante no nosso papel como advogados e advogadas da área de compliance é transformar o diálogo em algo tranquilo para quem nos ouve. Uhum. E para que seja receptivo, porque o próprio nome assédio moral já assusta quando a gente diz para a empresa: "Ó, a doutora Regina está vindo dar um treinamento, tá Ah, pessoal, é sobre assédio moral". Agora as empresas também estão pedindo para a gente incluir assédio sexual e outras formas de discriminação, que para mim eu acho importante, porque a gente consegue, como é que tu conseguirias atrair uma maior conexão dos colaboradores, já partindo do pressuposto que a gente tem vários graus cognitivos, como é que você conseguiria adentrar naquele coraçãozinho, eu falo coração assim para que ele se conecte com a tua fala, para ele poder entender o que é o assédio? bom, primeiro que eu acho que é mais eficaz fazer com pequenos grupos. Por quê? Uhum, Dentro de uma empresa, nós temos, grupos em graus de aprendizado, de conhecimento diferenciados. uhum, Então, até a linguagem, e quando eu digo linguagem, lembrando que a linguagem corporal, ela também é uma forma de comunicação. tá. Então, a linguagem que eu vou utilizar nessa comunicação, ela vai mudar se eu vou falar com alguém, por exemplo, do setor produtivo, com a linguagem que eu vou falar do setor administrativo, ou às vezes até do Uhum, financeiro. Então, eu acho que isso é importante. tá, Segundo, depende da natureza da empresa. O que ok. está acontecendo nessa empresa, a gente tem que avaliar, porque nós vamos dar um foco maior, né, para aquele problema que está acontecendo na empresa. Porque o assédio ele pode se configurar, por exemplo, com metas impossíveis de ser alcançadas, muito comum em bancos, né, que eles colocam, Uhum, além das jornadas exaustivas, eu não estou falando só da jornada de hora extraordinária. Eu estou falando de jornadas de 18, 19 horas, que eu me lembro que quando eu escrevi o livro, a primeira edição, a pouca jurisprudência que nós tínhamos era contra bancos, por causa dessas jornadas exaustivas, e já uhum, tinha empregados que trabalhavam 18, 19 horas por dia, uma loucura, nossa. né. Então, Uhum, se a empresa o maior problema é essa questão de jornada excessiva, em demasia, metas inalcançáveis, então nós vamos dar um enfoque maior a isso. Já uhum, outras empresas, por exemplo, que tem clientes também no setor de construção civil, é muito comum uhum, a questão das brincadeirinhas que levam à humilhação, a uma situação constrangedora, né, que uhum. um faz com o outro. Já aconteceu de eu ter que dar curso, porque era uma empresa,
construção civil, e aí quando ia uma engenheira mulher, Uhum, e no meio dos peões, dos pedreiros, tudo, sabe, eles às vezes batiam de frente com ela, então uhum, eles tinham que saber qual é essa consequência. "Olha, se uhum, vocês fizerem isso, vocês vão ter essa consequência". Então a comunicação, a linguagem é diferenciada. Por uhum, isso que eu acho que pequenos grupos é mais eficaz, e verificar quais as peculiaridades daquela empresa, né, do problema que está uhum, acontecendo naquela empresa, e qual a linguagem correta para aqueles funcionários, que uhum, muitas vezes ela vai mudar, porque são grupos heterogêneos, né. Então uhum. isso é importante, mas eu ainda, dentro desses treinamentos, eu acho que uma simulação, às vezes até através de, já aconteceu, de figurinhas de quadrinhos, sabe, de Ah, simulações uhum. para visualizar mesmo, não fica só Vídeos, na muitas palavra, vezes, tem muitos vídeos vídeos. educativos sobre o tema. Exato, então, o aprendizado é mais eficaz. Eu acho Uhum. que com exemplo eles acabam aprendendo melhor. Lógico que tem que conceituar, mostrar a identificação naquele caso concreto, mas esses exemplos através de vídeos, de encenação ou filme, eu acho que são extremamente eficazes. Gostei muito dessa tua, assim, forma de expor uma dessas as maneiras, né, mais educativas, porque eu sempre entendi, eu sempre defendi, em nível de compliance, que a empresa tem um papel de educadora. Ela tem que ter um Tem a papel, função social, lógico, que é a função social, não é o é. dar o emprego e pagar salário e exigir Mm-mm. o trabalho. A empresa, e cada vez mais está caminhando para isso, o cenário que nós vivemos, tem que haver uma solidariedade, né. Então hoje as empresas, elas fazem parte de um ecossistema. Sim. Então hoje a empresa, ela também tem que cuidar da sua função social e principalmente da sua reputação. Então hoje, muitas vezes, né, não estar em conformidade legal, não estar com um programa de compliance ativo, eu digo ativo, e no tema do assédio, não cumprir, porque quando a gente fala da nova CIPA e deu essa obrigação, naturalmente, com a NR01, que agora a gente vai nos nossos os últimos instantes aqui da última parte do podcast, agora a gente vai adentrar na NR01, e por isso eu quero primeiro já te elogiar, porque a gente está conseguindo conduzir para que o nosso público que vai nos ouvir compreenda que do assédio moral, da caracterização do assédio, da classificação, da importância do tema dentro de uma visão preventiva, unindo o compliance dentro das ferramentas do compliance, e aí a gente chega na CIPA e chega agora na NR01, fica mais fácil para a gente compreender que, no meu ponto de vista, né, agora vamos falar só da NR01 e depois a gente vai unir com um assédio, mas eu quero saber, eu quero te ouvir um pouco. Para mim, Regina, tá, como compliance officer das empresas, a NR01, e hoje eu participei de um webinar, eu falei isso, eu tenho falado muito, até de uma forma insistente. Para mim, o advogado e a advogada da área de compliance, que trabalha com governança corporativa, leia-se também na área trabalhista, claro, que ela incorporar a NR01 nos seus serviços, num pacote preventivo, para mim é o mais eficiente programa de auditoria de boas práticas de compliance. Por quê? Porque quando a NR1 trouxe as regras, ela também trouxe no guia do Ministério do Trabalho o que são os riscos psicossociais. E quando Exato. eu vi aqueles riscos, e entra o assunto de hoje nosso, que é do assédio, e vem outros, como É. excesso de jornada que você falou, naturalmente eu olhei assim, qual é o plano de, porque esse é o nosso papel como advogado, não é receber a norma e, isso agora é risco? Não, porque a lei não quer só isso, ela quer que a empresa mapeie e que ela faça um plano de ação. E você foi muito feliz quando você falou que hoje o que se exige das empresas são planos de ações preventivos. E aí que eu queria te perguntar, para você, quando veio a Ener01, para mim eu já estou aplicando ela, independente se vai ter efeito fiscalizatório, Claro. punitivo, se vai, eu trabalho hoje com os índices, nós estamos com 500 mil ações sobre assédio. Nós estamos tendo mais de 8,2%, se eu não me engano, posso estar errando aqui no percentual, de afastamentos por doença psicossocial. Nós já temos leis sobre um rol de doenças ligadas a fatores psicossociais. São várias doenças, Uhum. várias, Sim, várias. sim. E aí eu te pergunto, Regina, a Ener01, ela, se nós nos unirmos ao teor dela, não ajudaria as empresas a prevenir?
Sem dúvida. E aí, tu comentou um fator importante, que muita gente associa a figura do advogado com contencioso, a hora que Uhum, já chega no processo. E isso também eu sempre falo em aula, que o direito, ele não é a ciência do conflito, do litígio. O uhum, litígio é a ponta do iceberg. O direito é a ciência do consenso, do diálogo, da prevenção. uhum. Então, lógico que, o advogado, ele tem que estar atento, se a empresa está identificando a prática do assédio, avaliar quais os riscos daquela prática, né, e Uhum. tentar controlar, tentar amenizar aquela prática, Exato. porque ela Uhum. vai evitar gastos maiores da empresa depois com ações judiciais ou administrativas ou multas, né, dos auditores, enfim. Então o advogado, ele tem que mostrar para a empresa que a NR1, ela 01, ela veio para trazer um outro papel. Ao invés da empresa ser mais reativa, ela ser mais preventiva. Daí a importância que, independentemente de aplicação de multa agora ou não, se a Uhum. empresa já começa a se prevenir, ela já vai construindo essa cultura do ambiente organizacional de forma mais limpa, de forma mais equilibrada. E com isso, a hora que a norma vier aplicando multa ou outras sanções, ela já não vai ter mais esse problema, porque aquilo Uhum. já virou um hábito dentro do seu Uhum. ambiente de trabalho. E é Perfeito. isso que apenas empresas maduras conseguem vislumbrar, porque a gente vê que muitos ainda, infelizmente, acham que investir em compliance, investir em prevenção é despesa, mas não é. É É uma forma, é um investimento. investimento, porque aí ele vai evitar de gastar muito mais lá no litigioso, no contencioso, né? Então a Uhum. prevenção ela é essencial. E como aproximar o compliance com o Enes Zero 1? Eu digo assim na prática, né, porque as empresas que já estão com programas de compliance, elas já possuem algumas ferramentas já eficientes, né, mas como é que nós poderíamos incrementar, no teu ponto de vista, assim, uma empresa em compliance, ou digamos, né, porque o assunto é da nossa voz do compliance aqui, é sempre tratar dos programas de compliance, porque a gente já estamos acreditando que as empresas em compliance, elas estão até mais preparadas Sim. para lidar com a ENER 01. Mas se a gente tivesse que eleger uma ferramenta dentro do programa, tu acredita que o código de ética e conduta é mais eficiente? É o treinamento? É o canal de denúncias? Ou é tudo isso? O que que uma empresa hoje, né, em compliance, vamos para esse cenário que é melhor, até para a gente agora poder finalizar bem o podcast falando das ferramentas do compliance, mas entre essas ferramentas, auditoria, questão preventiva, corretiva, o canal de detecção, que é o canal de denúncia, treinamento, campanhas. Eu estou agora citando algumas falas tuas, assim, usando um pouco de algumas conclusões das tuas falas. Tem alguma ferramenta dessas que você citou que ela é mais importante para lidar com o fator de risco psicossocial do assédio moral? Eu acho que todas essas ferramentas, elas são complementares, são Complementares. extremamente importantes. Se não tiver um Tá, treinamento, o empregado não vai conseguir identificar se é assédio ou não, sabendo se ele está errado ou se ele foi vítima de assédio e pode certo. denunciar. A auditoria interna é importante para verificar os riscos, os graus de riscos, e Uhum, aí poder certo. atuar dentro disso, né? Uhum, As informações, mas eu particularmente, eu sou muito favorável ao canal de denúncias. Porque o uhum, canal de denúncias é o instrumento através do qual o dono da empresa, por exemplo, vai conhecer o que está acontecendo na sua empresa. uhum, Porque se falarmos de empresa de 10 empregados, ele sabe, mas se falarmos de empresas de 50, 100, 500, ele não controla tudo. E uhum, se ele ficar atento ou tiver um outro canal que chegue até ele, né, seja pelo RH, pelo compliance, do que efetivamente está acontecendo no ambiente de trabalho, especialmente o produtivo, que é onde, via de uhum, regra, gera mais conflitos, mais uhum, problemas, ele vai poder ter uma atuação mais efetiva. Eu uhum. acho que os canais de denúncias, né, lógico, mantendo sempre a confidencialidade, o anonimato, sendo eficaz, não basta ter a denúncia, tem que ter toda a sequência, né, na É isso, eu ia até investigação. te perguntar sobre o canal de denúncias, o que que tu entende, que é necessário, o mínimo que uma empresa
tem que cuidar com o canal de denúncias, já falando em programas de compliance, já falando que a empresa agora acordou, meu Deus, vamos então utilizar essa ferramenta porque ela é eficiente. No teu ponto de vista, interrompi um pouquinho para aproveitar esse teu raciocínio, o que que não pode faltar ou qual é a melhor trilha de um canal de denúncias? Qual é os cuidados que uma empresa tem que ter? Bom, Só primeiramente, eu acho que canal de denúncia tem que ser algo externo da empresa. perfeito, Para não concordo. envolver ninguém da empresa. Aí o empresário às vezes fala: "Ah, mas fica mais caro", mas isso vai, como eu disse, vai te trazer um benefício lá na Sim. frente, evitar ações, sanções administrativas, etc. Então ele Uhum. tem que ter essa mente aberta para isso, o que infelizmente nós sabemos que muitos empresários não têm. No entanto, por que que tem que ser externo? Porque muitas vezes, algumas pessoas falam: "Não, mas o RH, na minha empresa é o RH que controla, a gerente de RH que controla o canal de denúncia". Mas e se de repente for o gerente de RH o assediador? Ou se tiver Uhum. dentro do recursos humanos um eventual assediador? Ou se for amigo, porque a gente sabe que a Uhum. maioria das pessoas passam mais tempo no trabalho e grandes amizades são Uhum. feitas no ambiente de trabalho. Se for Uhum. amigo e não quiser prejudicar o amigo assediador. Então, para manter uma imparcialidade, eu acho essencial que o canal de denúncia seja externo, terceirizado. Certo. O anonimato, sem Uhum. dúvida, a confidencialidade, né, e demonstrar uma sequência nisso. Porque, por exemplo, eu dei algumas palestras aqui em Santa Catarina, em alguns órgãos da administração pública indireta, e tenho dado alguns cursos, que o pessoal do RH depois, justamente sobre esse tema, e depois eles vêm falar comigo, eles falam, o problema é que a gente recebe, né, e aí para dar sequência que a gente fica um pouco perdido, como fazer, né, como investigar. Então, às vezes a vítima ela não se identificou, e aí, como Uhum. que a gente vai investigar? Por isso que eu acho importante ser externo, porque aí a vítima, ela não vai ter o receio de se identificar. Que, sem dúvida, Uhum. sem conhecer a vítima e saber as singularidades do que aconteceu, Uhum. fica difícil eu verificar o agressor, até para dar o direito de defesa do agressor, que é um Sim. direito constitucional, Uhum. né? E então tem que dar, fazer essa investigação, não deixar morrer, porque tinha alguns do RH que vieram falar: "Não, mas a hora que a gente recebia a denúncia, a gente já até sabia que não era tudo aquilo que eles falaram". Aí eu perguntei: Uhum. "Mas como que tu sabia? Tu estava lá? Tu vivenciou? Tu presenciou?". Então as Uhum. pessoas acabam, pelos teus Cria paradigmas, alguns pré-julgando vícios e cria alguns vícios. a denúncia que está recebendo. Eu não posso, eu tenho que fazer uma investigação. Eu sou Uhum. obrigada a abrir uma investigação, seja qual for o resultado, né. Eu não sei o que Uhum. aquela pessoa, pode ser que ela esteja, eh exagerando na narrativa, pode acontecer, mas isso é a própria investigação e o resultado dela que vai me informar depois, se houve um agressor, se houve assédio Se ou não. teve mesmo Se a teve. materialidade do evento. Exato. Então, eu tenho que investigar, eu tenho que verificar o que aconteceu. Eu não posso pressupor e pré-julgar que nós humanos, né, somos expert nisso. A gente ouve alguma situação e a gente já está pré-julgando, às vezes sem conhecer exatamente o que aconteceu. A gente tem essa tendência, mas nós temos que nos monitorar, especialmente quem cuida desse canal de denúncia, para ser livre de qualquer tipo, ser imparcial mesmo, tem que ter uma imparcialidade aí e ser efetivo. E aí a sanção tem que ser proporcional, sem dúvida, né. É, e eu sempre falo que o canal de denúncias eu gostei também, porque você acabou criando, eu digo, um círculo, né, de 360 graus e dá para criar ali um passo a passo, e esse olhar da empresa imparcial, ele é extremamente importante, né, porque garante não só o acolhimento, eu sempre digo, da vítima, porque É, você investigando, você vai conhecer o que aconteceu. exato. Pode oco eu trabalho muito, né, com canal de denúncias, de a gente ter que avisar, às vezes, para a vítima: "Olha", eu falo denunciante, né, "não houve materialidade", né, até educar: "Olha, isso que você relatou foi investigado e não é É, assédio, é. mas vamos". Pode acontecer. Sim, Como tem casos que tem a materialidade, mas quando tem a materialidade, onde eu estou querendo chegar? Já partindo quase para o final do nosso podcast. Quando tem a materialidade, eu entendo, e eu quero o teu ponto de vista, mas eu entendo, tem a materialidade, aconteceu o assédio moral, na classificação que você deu, não importa o tipo, mas na materialidade dos fatos, dos eventos, dos atos repetitivos, às vezes são até atos diferentes, né, mas no é, conjunto, demonstram aquele assédio
direcionado à denunciante ou ao denunciante, e a gente começa a perceber às vezes que ali, quando tem a materialidade, a empresa, eu sempre digo, né, aí vai abrir 2 caminhos. Para mim, o principal é o acolhimento e o cuidado com, que aí já seria a denunciante vítima. E as empresas, às vezes, eu vejo que elas têm receio de investir nisso. Não, se já teve materialidade, temos que primeiro é acolher a vítima. É uma boa conversa, dizer que nós resolvemos, o que que nós vamos propor a ela, o que nós podemos oferecer a ela. Exato. Depois eu cuido do agressor. Não estou dizendo que o depois é 1 ano, mas são 2 caminhos São que eles prioridades. precisam ser trabalhados no mesmo tempo. É a vítima, porque agora já estou denominando ela como vítima, porque a materialidade foi configurada, e eu vejo que as empresas ficam com receio porque ficou configurado. Bem pelo contrário, porque a vítima, a partir do momento que está configurado e eu a acolho, eu mantenho ela no emprego. Uhum. E automaticamente dando o respaldo que ela precisa, né? Algumas fazem algumas sessões de terapia, outras fazem alguns treinamentos, e ela olha para a empresa e vê que a empresa também aplicou ou uma sanção disciplinar ou até afastou, conforme a gravidade, o agressor, dá uma tranquilidade para a vítima e também porque a gente sabe que eles se conversam, a cultura do compliance fica eficiente. Qual é o teu ponto de Exato. vista sobre isso quando a empresa, eu não quero nem mais ainda falar do agressor, que vai ser no final. Quando a empresa acolhe, você concorda que é importante isso? Concordo 100%, especialmente porque a empresa, com isso, ela evita, futuras ações. Porque veja bem, não é porque teve uma denúncia, que houve uma investigação, que houve a conclusão de que teve o assédio, que essa vítima não pode entrar depois com uma ação de Sim. indenização, né, Uhum. porque a empresa, ela é responsável pelos atos de seus prepostos. Exatamente. Se ela demonstrar uma compensação pelo que a vítima sofreu, porque no fundo o que que se busca, o que que o ser humano busca? O pertencimento, o reconhecimento, a sua valorização. Então, se a empresa demonstra isso, ela já faz a vítima não pensar mais numa ação: "Ah, quando eu sair daqui eu vou Uhum. entrar com uma ação, eu vou pedir danos morais", o que Exatamente. a gente ouve Concordo, muito, concordo plenamente. independentemente de investigação ou não, né. Uhum. Então, esse acolhimento é importante para a vítima se sentir pertencendo àquele ambiente, ela se sentindo pertencendo, ela não vai querer sair, ela não vai querer se debater com a empresa, né. E, paralelamente, ela verificando também que a empresa está investindo nas habilidades do agressor. Olha, Uhum. de repente ele precisa de um treinamento melhor e quando a gente fala treinamento, muitos pensam que é só questão técnica, né, e não. Uhum. Volto a dizer lá das soft skills, que são aquelas habilidades pessoais que muitas vezes precisam, dão mais trabalho até para treinar, porque tu quase que tem que mudar valores de uma pessoa, né, nem Uhum. sempre, chega no êxito, não é como a técnica que eu consigo com melhor exatidão, né, eu fazer treinar habilidades técnicas, Uhum. agora não significa que não se pode treinar essas habilidades, não se pode educar, né, não se Exatamente. pode dar as questões pedagógicas para ensinar, é mais difícil um adulto, sem dúvida, mas a gente dependendo do grau, repito, porque se for um grau de risco grave, né, que Sim, tem que ser claro, claro. identificada, aí lógico que aquela pessoa vai ser mais difícil ela mudar ou ela se manter naquele ambiente. Aí isso geraria a Claro. justa causa, mas seria uma exceção, digamos, e não a regra como a gente tem visto. Sim. Não, e a melhor maneira de você cultivar o compliance trabalhista, o compliance corporativo, o compliance institucional, é justamente dar o exemplo. Então, para mim, eu também concordo contigo, o canal de denúncias é uma ferramenta Essencial. essencial, também com outras ferramentas dos programas de compliance das empresas, mas o canal de denúncias, e foi muito bom essa nossa fala, porque eu fico feliz que a gente tem o mesmo pensamento, converge para a gente quebrar aquele mito de que, ah, eu não posso ter canal de denúncia porque aí eu vou fazer prova contra mim mesmo. Bem pelo contrário, o pior é você não saber o que está acontecendo na sua empresa. O pior cenário para mim é o empresário, a empresária, a empresa como um todo não tem controle sobre as situações que estão acontecendo no mundo corporativo. Você lembrou muito bem,
Tem empresas com 10, com 15, com 1.000, 2.000 empregados. Não há como você saber o risco Controlando, oculto, né? porque a questão do assédio é um risco oculto, a dor do outro é oculto, É. tu não consegue, não tem cor, tu não sabe identificar que não seja a denúncia. Então, a partir do momento que a gente quebra o mito, porque quando a empresa conhece os seus riscos e ela assume ele, é muito melhor do que aguardar uma fiscalização, uma denúncia. Até, Regina, a gente fala muito de ações trabalhistas, mas a gente tem processos instaurados pelo Ministério Público. Sim. Então, hoje as empresas, elas têm várias instituições que estão fiscalizando também esse ambiente de trabalho. E elas possuem competências distintas, possuem atuações distintas, com o foco também na função social de valorização do capital humano. Então é por isso assim que, já chegando ao fim do nosso podcast, eu quero que você, antes de eu fazer a fala final, que caberá a mim fazer o fechamento, eu quero te oportunizar, dentro de tudo que nós falamos, né, do assédio, NR01, os riscos psicossociais, as ferramentas do programa do compliance, se você pudesse assim nos brindar assim, no teu olhar, as empresas hoje, com essas ferramentas todas, elas estão conseguindo mapear, tratar com esses riscos, ou elas estão mais desconfiadas? É possível aplicar NR01 na tua visão? Qual é a tua visão assim prática, mas focando com assédio moral? É possível? Certo. Antes, eu só queria fazer uma observação que eu Claro, tenho claro. percebido nas empresas, a questão do canal de denúncias, existe um certo preconceito por Uhum, causa da semântica da palavra denúncia. Então, uhum, muitos acham que a palavra denúncia, às vezes, eu vou denunciar, é muito ligada ao crime, à área penal. hum, Então, por isso que eu vejo que, às vezes, existe essa resistência, tanto pela vítima quanto pelas próprias empresas. Porque uhum, eu digo, olha, não é uma questão aqui penal, denúncia é apenas que vai ter conhecimento do fato, né, da violência que pode ter ocorrido ou não, para ser verificada, né, ser investigada. Então essa questão semântica, eu acho que ainda pesa um pouco, até culturalmente, né, quando a gente sim, fala: "Vou te denunciar", sim, então sim. isso é algo que pesa. Agora, pela tua pergunta da questão da NR1, do assédio moral, eu acho que as empresas, poucas empresas estão maduras ainda, que já estão Uhum, buscando se adaptar, estão buscando a prevenção. Como eu comentei, a maioria ainda está na reação, não, eu vou ter práticas reativas. Se vier, eh, auditoria interna, se tiver multa, aí eu vou praticar. E são as empresas que mais têm processos envolvendo assédio moral, uhum. infelizmente. Mas isso é uma questão cultural, eu acho, né, e gradativamente nós estamos mudando um pouco essa cultura. Eu acho que já evoluiu bastante, já melhorou bastante. Cabe a nós, advogados, ou até, membros do compliance, que não é só o compliance, o próprio advogado, ele tem que demonstrar que ele não vai atuar só no contencioso, como eu ouço muitos falarem, né, "Não, mas aí eu vou manter o cliente e só no litígio", negativo. Tu vai manter o Uhum. cliente a hora que o cliente perceber que tu tá trazendo economia para ele. Também. E cuidar da Uhum. prevenção é uma forma de demonstrar para esse cliente, para essa empresa, que ele vai economizar, porque ele vai evitar lá na frente, né, as ações judiciais ou administrativas, ou um TAC do Ministério Público, por exemplo, do Trabalho, né, um termo de ajuste de condutas que pode ter multas exorbitantes. Então, ao demonstrar essa prevenção, eu acho que a empresa vai ficar mais atenta, porque a gente sabe que o empresário visa mesmo o lucro, e não está errado, só que a gente não pode visar só o lucro, porque existe a função social. Então, nós temos que dialogar a função social da empresa, né, com a obtenção do lucro, que é necessário para o mundo capitalista, a sociedade capitalista que nós temos no Brasil. E o advogado ou o membro do compliance, cabe a ele ou cabe a nós demonstrarmos, retratarmos tudo isso, por isso que exige conhecimento, exige estudo, não é algo, ah, não, tem a NR1 aí, tem que fazer um treinamentozinho, uma palestrazinha, não é só isso, né? São várias Uhum. práticas e com profissionais que estejam realmente engajados, conhecedores, né, da necessidade de como fazer esse treinamento,
de como aplicar o compliance, de como aplicar um canal de denúncia efetivo, Uhum. tudo isso eu acho extremamente essencial. Então, fico aqui até um convite, né, para quem é da área jurídica, para se informar, sabe, se dedicar a essa área, para conhecer melhor as regras da NR1, do assédio moral, da CIPA, porque para quem advoga para a empresa, isso é uma forma de fazer com que teus clientes economizem, não gastem lá na frente. Então, nosso papel de advogados não é só cuidar do litígio, pelo contrário, é evitar que o litígio aconteça para que a nossa sociedade seja um pouco mais, não vou falar que vai ser totalmente, porque aí seria Sim. utópico, mas seja um pouco mais, né, justa e solidária. Nossa, a tua fala brilhantou esse grande final também. Nosso podcast com certeza vai ser um sucesso. Oh, tomara. Quero aqui agradecer muito, assim, a tua participação. Você é uma pessoa maravilhosa, Hum. extremamente competente, e eu tenho certeza que o tema ainda de assédio moral ainda muito vai ser desenvolvido. Temos Sem dúvida. agora um passo a passo da NR01, É, que hoje vem a ser o tema do momento. Eu sempre falo que é o novo território do compliance trabalhista, mas primeiramente, antes de eu agora me dedicar aqui à finalização do podcast com o nosso público. Muito obrigada, eu que professora, agradeço. advogada Regina, e também por estar na nossa Comissão de Conformidade e Compliance da nossa OAB de Santa Catarina. Muito obrigada pela tua maravilhosa, eu digo brilhante participação. Imagina. Obrigada também. E para você que está conosco até agora, ou nos ouvindo, nos vendo aqui no canal da nossa OAB, eu, como presidente da Comissão de Conformidade e Compliance da nossa OAB de Santa Catarina, Alexandra Candemil, quero encerrar o nosso podcast, lembrando a todos que o grande papel da nossa comissão é fomentar a cultura do compliance, a cultura da prevenção, a cultura de ações proativas de você, advogado, de você, advogada, dentro das empresas. Porque a função social nossa também é de ser um papel de buscar uma cultura da conformidade, para que a gente possa auxiliar empresas e trabalhadores dentro do assunto que foi hoje do podcast, para tornar os ambientes mais prósperos e principalmente que se alcance a solidariedade individual e coletiva nos ambientes de trabalho. Esse é o nosso grande propósito de poder, dentro da comissão, dentro desse projeto do podcast, que é a voz do compliance, cada vez mais estarmos vinculados a esse grande objetivo. E quero também convidá-los a adentrar nos demais links de outras gravações. Nós, da comissão, fizemos diversas gravações sobre temas do compliance, com membros da própria comissão, né, com convidados também que participaram. Fica aqui o meu convite especial. E também encerrando, desejo a todos que no futuro breve estejam conosco, porque mais temas sobre compliance serão aqui veiculados no nosso canal, que é A Voz do Compliance. Muito obrigada por estarem conosco até agora.